Olá, boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei que horas você está assistindo esse podcast, mas hoje está muito especial. A convidada é uma pessoa influenciadora, é uma influência, é uma menina linda, é uma menina obediente, é uma filha muito abençoada, muito boa, companheira, animada. É uma pessoa que eu sou super fã. E hoje nós estamos aqui com a minha filha, Roberta Aguiar de Carvalho. Olá, Roberta. Oiê, é um prazer estar aqui hoje com você, pai. Maravilha. É uma honra para mim, né? E tá com essa parceria aqui com a Roberta, muito importante. E a Roberta, ela é uma influencer, né? Como falei, e atua aí na região toda. Eu fico muito orgulhoso quando os amigos falam: poxa, sua filha fez, tá atendendo a nossa loja, poxa, tá bombando muito, que legal. Então, assim, eu sou um pai babão, um pai ciumento, um pai brigão, mas ela é uma menina super. A gente bate uma bola muito boa e é uma bênção. E aí, Roberta, como começou sua atuação como digital influencer? Foi na pandemia. Eu nunca tinha pensado e nem passado pela minha cabeça assim trabalhar com isso. Aí na pandemia, né, algumas lojas precisando inovar na forma de vender, foram chamando assim. A minha primeira loja que eu fiz foi de uma amiga. Elas me chamaram para fazer uma foto e tal. Aí depois disso, outras lojas foram chamando também, né? Ninguém podia sair. Então a gente tinha que trazer alguém na loja para poder vestir a roupa e aí fazer a compra. Inclusive a tendência nessas lojas online, se tudo hoje é online, Cresceu muito. tá bombando isso aí. E você estuda, ou como foi? Você estudou para isso? Ou como você entrou nessa, assim, estudou, como você disse, uma amiga sua te chamou, mas você estuda isso, faz faculdade disso, você... Não, né? Tipo, eu comecei a faculdade em 2019, enfermagem. Não tem nada a ver com a área que eu atuo hoje. Eu já trabalhei, né? Já fiz estágio na área de enfermagem, mas hoje totalmente eu faço parte do marketing, da influência, aí fazendo do provador. E a gente tem que estudar, não tem jeito. A gente tem que inovar ainda mais depois da pandemia, né? Muita gente também veio para essa área. Então a gente tem que ter o nosso diferencial. Então sempre está buscando também, né, para passar para outras pessoas aquilo que de fato é importante. Então não tem jeito, tem que estudar. É a profissão do amor, digital influencer, e você exerce, você estuda enfermagem. Há conflito? Como vai ter conflito na frente? Como é que. Porque são duas Cara, coisas. difícil. Porque, igual, por exemplo, eu tô no último período da faculdade, né? Tô nessa correria de TCC. E todo mundo me pergunta, e aí, como que vai ser? Se você vai exercer ou não? E aí eu falo, da mesma forma que, né, a influencer, né, a blogueiragem chegou na minha vida de forma super espontânea, eu acredito assim que tenha sido algo que Deus me deu essa oportunidade. Então eu confio muito nele. E os próximos passos assim nem eu sei definir, mas tem um conflito agora, por exemplo, tá tendo muitos conflitos de tempo e tudo mais. Eu tenho que me dividir, tem que ter duas versões. Eu brinco lá com os meus seguidores. Várias versões, né? Que agora você é recém-casada, né? E várias versões dona de casa. Uau! Caramba! E qual o maior desafio que você enfrentou no início do seu trabalho com a internet? Porque você, assim, a gente se parece muito, né? A gente é espontâneo, a gente brinca, ri, caramba, mas ninguém imagina quando a gente fala, pessoal, que é isso? A gente treme, né? Assim, na frente das câmeras, a gente fica nervoso quando vai falar em público, e você também é assim, né? Claro, tô super nervosa agora. Tá nervoso? Quer água com açúcar? Não, tô Quer? tranquila. Eu peço ao ajudante aqui. Você conhece o João Vitor? Nossa, tá, peço para trazer água. Vulgo Então, seu assim, genro, o inimigo? meu genro era inimigo, agora a Roberta falou inimigo porque quando ela veio falar do João, eu falo, o inimigo, agora é meu, chamar de inimigo. Cara, por que você chama o João de inimigo? Até um dia ele falou encontrou com um colega de trabalho, que ele foi atender, eu sou genro do Ronaldo. Aí até ele me ligou, tô aqui com o inimigo. Falei, não sabia ligação, né? Aí ele que explicou, não, o Ronaldo só me chama de inimigo. Mas por que isso? Ficaram me perguntando. É porque, assim, a nossa filha, né? Nossa preciosidade, então todo mundo se aproxima, é o inimigo querendo atacar, né? Oh. É o nosso terrorista. Caramba. E aí, qual o maior desafio que você enfrentou nesse início aí?
Cara, acho que um dos maiores desafios mesmo é as pessoas confiarem em você. Porque era tudo muito novo e a nossa cidade é pequena, né? Então, nem todo mundo se adequava a esse novo momento, a essa nova ferramenta de você divulgar a sua loja, os seus serviços. Na pandemia, isso dependeu disso, né? Todas as vendas, porque ninguém poderia ir até a loja. Então, eles tinham que inovar. Então, eu acho que a influencer chegou para esse momento de inovação. E o maior desafio mesmo foi, tipo, fazer com que as pessoas reconheçam de fato e valorizem essa profissão. Graças a Deus, hoje, eu cheguei no momento que eu estou começando a ser reconhecida por isso. Mas nem sempre foi assim. Mas acho que tudo tem um começo mesmo, né? E a fase lá do começo passou, graças a Deus a gente vai evoluindo sempre. E tô até feliz com a fase que eu tô tendo agora. É uma pergunta meio complicada de fazer, mas assim, quiser responder bem, não quiser, dá para viver disso? Hoje eu vivo disso. Hoje, de fato, até no início do ano, eu fazia estágio, né, da enfermagem e eu também trabalhava com os provadores e tudo mais. Aí eu tive que sair porque eu não estava conciliando o tempo. Estava me dividindo muito fora a faculdade. Então, eu tinha faculdade, estágio e os trabalhos extras. Aí eu acabei decidindo, né, acabar com o estágio. Tive que sair também por conta da faculdade, que ela passou a ser de dia. E hoje eu só vivo da influência, dos provadores, do meio do marketing. E essa correria toda que você falou, término de faculdade, apresentação de trabalho final, jovem, crescendo a clientela, bombando. E como você consegue conciliar isso tudo? Seu casamento, o João, ele cobra muito, ele compreende. Não, graças a Deus, assim, o João, ele é muito parceiro, né? Nós dois temos vidas muito corridas. Ele também é um empresário, então, assim, vive na correria e acaba entendendo a minha também. Então, assim, a gente sempre senta, conversa, quando a gente vê que a gente tá, e aí, amor, tá muito na correria, a gente tenta parar também. Mas é isso, a gente tem que saber se dividir sem deixar as nossas prioridades de lado. E aí, o João já comentou alguma coisa, se vai te contratar para ser digital influencer da loja dele, tá? Tem novidade chegando aí. Já falei para ele separar a minha sala lá na loja, porque eu vou estar lá firminha com ele. Olha que Vou chique. invadir o espaço. Isso é interessante, porque esse dia a gente estava conversando sobre a mulher virtuosa, né, de Provérbios, e assim, eu cheguei à conclusão de como você disse que quando João chegar quando abrir a loja que tá, não sei quando é que as pessoas vão estar assistindo esse vídeo, se já vai estar com a loja bombando há 1 ano, 2 anos, e eu sempre falo que a mulher virtuosa é aquela que está sempre incentivando o marido, orientando. Então, lá em Gênesis, quando fala que é, Deus criou a mulher para ser ajudadora do homem, eu acho que essa é a mulher virtuosa. Você assim, se acha, né, no sentido de se achar, mas você, quando você avalia a sua vida, se você é bênção para o João, que nós sabemos que ele é para você também, você hoje entende que você é uma jovem mulher virtuosa. Eu fico muito grata ouvindo isso, porque assim, você tá nos 20 e poucos anos, né? Eu tenho 23 anos, já sou casada. E é muito importante pra gente buscar esses objetivos e ter essas características. Muita gente, eu quero isso, eu quero aquilo, mas assim, você saber que você é parceira do seu parceiro, sabe? Você chega junto, ele pode contar com você. Isso é muito importante para um casamento, porque a gente vê hoje em dia que os casamentos estão assim, tem muitos frustrados e tudo mais. Então, a gente alimentar, né, essa característica, essa parceria que nós temos é muito importante, eu acho que e espero que eu seja assim para sempre. Eu oro a Deus para que ele me ajude a ser uma mulher mais sábia, mais ajudadora e estar aqui para o que o João precisar. Maravilha, isso é muito importante, né? Porque a Bíblia fala, né, que o homem deixará pai e mãe, fala o homem, a mulher,
e unir-se-á só mulher, e os dois serão um só para Cristo. Então, não tem como, não é isso? O que você entende dessa passagem? Não tem como no casamento. Se a mulher está mal, o homem está mal, Aham, com né? certeza. E lá acontece isso com vocês também, quando o João não está legal, às vezes, o homem, o empreendedor, o empresário, ele é assim, né? Uhum. Ainda mais hoje nós estamos vivendo um momento de negócio, um sobe, desce, uma incerteza numa área aqui ou naquela ali. É normal. O João fica nervoso com isso, e como você lida com essa questão? Ele fica. Eu já percebo assim no semblante, na forma que ele fala, eu já sei que tem alguma coisa por trás. Eu deixo ele à vontade primeiro, né, para ele conseguir também digerir aquilo que deixou ele nervoso, chateado de uma certa forma. Dou um tempo para ele também digerir aquilo que aconteceu e aos poucos eu vou tentando entrar, falar, conversar com ele, né, para se abrir. Porque tem hora que quando a gente está muito nervoso, a gente não quer uma pessoa que fica assim, o que tá acontecendo? Então a gente tem que esperar acalmar um pouquinho para poder ir chegando e auxiliar, porque às vezes também ele precisa de um conselho, ele precisa conversar, mas a gente tem que entender. Acho que isso até é muito de sabedoria, a gente até saber o momento que a gente tem que entrar. Tem que ter. Então, essa questão ela é muito importante. A gente lidar com o próximo como a gente gostaria de lidar com nós mesmos. Com certeza. E, e você falou uma coisa interessante que eu gosto de ser assim também. Por exemplo, às vezes você está com um conflito que você não sabe o que está passando. Aham. Você sente que você É. não. Cara, eu não tô legal. E se você não sabe o que você tem, você sabe que você não está legal, mas você não sabe por quê. E você ter que procurar resposta para dar para alguém. Então, o que você falou, eu acho muito sábio. Dar o tempo. E conforme você fica de olho na pessoa, ela falou alguma Uhum. coisinha, você entra naquele assunto, tal, Isso volta, aí. recua, volta. E quando chegava dos plantões, eu falava com a Thaís. Quando a gente estava para casar, eu falei, ó, nós vamos casar. Deixa eu lhe explicar. Quando eu chegar do plantão, dependendo do meu plantão, eu vou entrar, vou tomar meu banho, eu vou direto pro quarto, me deixa um pouquinho. Se eu não chegar fazendo festa, cumprimentando, dá um tempinho. Que o É, negócio foi o feio. negócio foi feio, você precisa. É porque a gente precisa aprender. Às vezes o marido trabalha fora, você trabalha fora, às vezes a gente chega em casa com estresse da rua. É verdade. Então a gente precisa saber, opa, esse estresse precisa ficar aqui, Ficar lá. ficar lá fora. Então, Exatamente. isso é interessante que você falou, dar o tempo da pessoa e você então você lida bem com isso. Lido, na verdade, o João, assim, desde o início, ele me ensinou muita coisa. Eu já tinha passado por relacionamentos anteriores, mas, assim, graças a Deus, o João, assim, me ajudou muito na forma de crescimento pessoal, profissional também. Então, a cada dia é um novo desafio, mas a gente consegue mostrar para o outro as nossas diferenças, né? O nosso jeito, porque é isso, a gente não chega mudando ninguém. A gente compreende o espaço do outro naquele relacionamento. A gente não pode impor, a gente tem que compreender. Então, eu acho que entender isso é uma forma até de você cuidar do outro. Porque eu me expresso assim, eu falo pro João, João, hoje eu tô estressada. Aí eu já começo a falar. Eu nem espero ele perguntar. Eu já falo. Mas eu entendo que o jeito dele é diferente do meu. O dele é se Entendeu? fechar. Eu sei que ele precisa digerir aquilo primeiro. E aí a gente precisa também prestar atenção nisso para poder É conciliar tudo. interessante isso mesmo, a gente precisa entender. E eu estava digerindo esse assunto de que a Thaís me. Ronaldo, o que você acha disso? A Thaís ela se empolga com o assunto e ela fica. O que você acha disso? Então, hoje você falou uma coisa, estava falando em coisa muito interessante. Quando a gente entra na vida de alguém, vai casar alguma coisa, você falou, a gente não muda ninguém. Não. Então, assim, eu acho que é um erro. E vou. Ah, mas a pessoa assim, eu mudo. Ninguém muda ninguém. Eu acho que é de fato até um egoísmo. É. Você chegar e falar assim, eu vou mudar essa pessoa. Ele não é do jeito que eu quero, mas ele vai ser. Acho que de fato é o egoísmo. Porque Eu, você casa sabendo como que é a pessoa. isso eu estava pensando nisso mesmo. É assim, de repente o egoísmo, não sei se a palavra, até que você foi bem tranquilo na palavra, é difícil até achar a palavra. Porque, cara, você já vê que é um relacionamento que vai dar ruim ali na frente. Que hoje em dia as pessoas estão muito acostumadas a viver o que elas querem. Elas não olham mais o próximo. Elas querem impor. Eu sou assim, vai ser assim, do meu jeito, e se não for do meu jeito, não vai dar certo. E E não quem é. disse que a gente está certo, né?
Exatamente. Quem Quem disse? falou que eu Às tô vezes, certa? às vezes no relacionamento nós somos a pessoa errada. Exatamente. Quer dizer, a pessoa errada não que não é assim, Não, sim, a pessoa que está é. errada, Sim, não a pessoa errada, a pessoa que está errada. Então eu tava exatamente. pensando nisso, ser a mulher virtuosa, que então a gente engloba o homem virtuoso no casamento, né? Então a gente entendeu que a mulher virtuosa é aquela que serve a Deus, faz a vontade de Deus no relacionamento, porque já viu o homem quando vai responder alguma coisa, camarada, minha família é minha base, até a mulher também, né? Minha família, quem mais aqui é essa família? O homem e a mulher que geraram filhos e essa base, o homem às vezes tem que trabalhar, a mulher hoje ela escolhe trabalhar, dependendo dos sonhos deles, os dois trabalham e mas assim, ela entender o que Deus quer da vida dela como esposa. Sim, exatamente. E é interessante falar de Deus que pelas suas redes sociais você é uma pessoa que bem temente a Deus e, e como você tem visto, como você se aproximou de Deus, como tem sido esse seu relacionamento com Deus, que a gente acha muito bonito, eu como pai, não tem coisa mais gostosa, inclusive no dia do seu batismo, né? Os amigos tudo vindo me parabenizar. Eu falei, caramba, estão me parabenizando por quê? Porque você ter os filhos caminhando, né? Porque que fala, o camarada é crente, negócio, tantas coisas. Mas na verdade, assim, não, a pessoa que se aproxima de Deus, ela se torna uma pessoa mais calma. Não é isso? Cara, eu falo que eu sempre fui criada na igreja, né? Eu ia muito com as minhas avós, com você também, com a minha mãe. Mas de fato eu tive uma experiência com Deus, tipo, há uns 3 anos atrás. Que foi quando eu comecei a visitar uma célula. E através da célula eu fui pra igreja, que é a igreja que eu sou membro hoje, a Segunda Igreja Batista. E lá eu aprendi muita coisa. Porque antes, pra mim, assim, eu sou evangélica porque minha avó é, porque meu pai é, porque minha família é. Foi uma escolha sua, né? Há 3 anos atrás, eu escolhi. Não escolhi, não, porque eu já tinha escolhido, mas foi assim: eu sou cristã porque eu tive uma experiência com Deus hoje. Então, assim, e uma das coisas que eu mais aprendi, que eu falo, que não adianta você falar que, eu sou cristã e não sou se você não é como Jesus. Porque nós fomos chamados para ser. Sim. E aí eu fico em determinadas situações e eu falo assim, até igual você falou, da forma de falar e tudo mais, será que Jesus gritaria com alguém? Será que Jesus xingaria alguém? A pessoa pode ter tido o pior erro. Porque ele veio aqui, ele conviveu com pessoas que erraram, ele convive hoje, todo mundo erra aqui. Em nenhum momento ele discrimina a gente. Então, quem sou eu? Então, acho que o maior estalo, assim, para as pessoas que são cristãs, que buscam isso, cara, é você ser que nem Jesus. Mansidão, sabe? Isso eu vejo muito na minha igreja. Graças a Deus eu tive a oportunidade de conviver com pessoas que são assim também e eu Interessante, né? fui aprendendo. Então, é até importante você também conviver com pessoas do mesmo propósito, que aí você vai crescendo a cada dia. Mas, de fato, para mim, assim, Deus é maravilhoso, Ele é tudo na minha vida. E Ele me ensinou muito a como lidar com certas situações, com a vida mesmo. E isso influencia em tudo. Eu me lembro um dia que eu estava conversando com a Thaís sobre você, que a Thaís é a madrasta. A boa E drasta. boa drasta. E a gente estava conversando e eu assim, preocupado. E a Thaís me falou algo interessante. Cara, a Roberta já passou dos seus 20 anos. E eu tava assim, tem que ser, tem que ser. Ela falou assim, Ronaldo, presta atenção. Você tem que ensinar a Roberta. Exigir e querer que ela tenha que fazer, não. Ela tem que ter a escolha. Então, assim, e você teve a sua escolha, não foi imposto nada para você, mas me fala, sim, voltando a esse assunto, o que você falaria hoje para um pai, para uma mãe que tem seu filho adolescente, querer impor Deus para eles? Ou seja, na verdade não é Deus. Os pais têm um erro de meu filho tem que ir para a igreja. Não, tem que se aproximar de Deus. Aham. Porque você vai focar naquilo que um amigo meu sempre fala. Quando você for tomar decisões, quando você está na dúvida, quer sair da dúvida? Como Jesus agiria nessa questão? E o que você acha disso? Os pais têm que impor? Não, né? Ou tem? Eu acho que nada quando você impõe alguma coisa, aquilo de fato acontece. Por exemplo, se eu impor você de fazer algo, você não vai fazer porque você quis. Você vai fazer porque eu mandei, supostamente, e vai ter um sentimento de ódio, você nem vai se conectar com aquilo. Então eu acho assim, com os pais que você falou, né?
Eu falo muito que quem convence é o Espírito Santo. Sim. Eu aprendi isso muito. Então, se você deseja algo, poxa, eu queria que meu filho estivesse na igreja e tudo mais, eu acho que o primeiro passo, se não deu o exemplo, se não pôde dar, Exemplo muito você interessante. precisa somente orar. Porque quem vai fazer o impossível, o sobrenatural é Deus. A única coisa que a gente tem que fazer é recorrer a Ele, é orar, é jejuar, é usar tudo que Ele nos deu, a Bíblia, né? A Bíblia é tudo. Então, tudo que você precisa, que você acha que você deve fazer, como você deve se posicionar, você precisa ler. Então, eu acho assim, o primeiro passo é o exemplo, Sim. né? Mas quem não teve exemplo, tipo, eu não pude ser um exemplo porque eu também conhecia Jesus agora. Então, ore. Acho que orando, acho que é a melhor Eu achei solução para tudo. interessante, não sei se você se lembra desse dia, você me procurou e falou assim: pai, teria algum problema eu não ser da tua igreja? Aí, acho que eu respondi, cara, não seja de igreja nenhuma, seja de Deus. E ele vai te direcionar à igreja que você vai frequentar para servi-lo melhor. Eu fico feliz você fez uma boa escolha, estar na igreja de um grande amigo, pastor Celso Martinez, Reuel, são pessoas que a gente admira e manda um abraço para ele. E você se lembra desse dia que você perguntou? Como é que foi esse dia? Eu lembro vagamente, mas assim, é importante, como você tinha uma igreja, eu achar que, tipo assim, o que que meu pai vai achar, né? Será que ele quer o meu apoio, a minha parceria? Mas independente do lugar que eu estivesse, que eu possa estar, você sempre vai ter o meu apoio, você sabe disso. Mas realmente, assim, a Segunda Igreja Batista para mim foi algo, foi um presente de Deus. Porque, assim, lá eu aprendo até hoje. As pessoas às vezes acham que quem está na igreja é perfeito, mas não. Então, assim, cada vez, quem está lá é porque quer mudar, quer transformação, quer se conectar mais com Deus, né? Não que você só vai encontrar Deus na igreja. Não, Deus é muito relacional, né? A gente consegue se relacionar com Ele dentro do nosso quarto, no secreto, mas eu falo que a igreja nos ajuda nisso. E hoje me ajuda bastante, até na forma de eu agir, de eu pensar, de eu falar, e aos poucos vai fluindo. Então, assim, isso é muito importante, né? Maravilha isso, né? E Deus é algo muito tremendo. Então, assim, a gente. É uma orientação até que a gente deixa. Você falou de exemplo. Eu sempre, quando a gente está junto, a gente tem a nossa resenha toda terça-feira. É o dia que a gente observa, vocês observam a gente observa vocês. A gente, como você disse, nesse momento é aquele momento que a gente olha, vê os papos, vê se estão precisando de ajuda, vê se estão precisando de um abraço, vê se estão precisando. Menos dinheiro, né? Dinheiro vocês têm. Tem bastante. Recebo, Senhor, em Eita. nome de Jesus. Tô quase pedindo um Pix. E. Eu tava com dinheiro hoje, você esqueceu a sua carteira lá em casa. Gente, eu Foi um gelei. golpe. Eu gelei. Fomos na casa da Roberta e do João ontem jantar. Ontem foi dia da resenha assim na casa deles, cada dia numa casa. Quando eu chego em casa, a Thaís queria comprar algo na internet. Cadê o cartão? Minha Putz. carteira tava lá na casa da Roberta. E eu comecei a orar para a internet, para chover, para a internet parar de funcionar, para ela não usar o cartão. Porque quando vocês viajaram, né, depois do casamento na lua de mel, eu nunca recebi tanta mensagem na minha O vida. cartão sim, né? Cartão passado, trim. A Thaís, cara, quem tá te mandando mensagem? Falei, não fala não, que é o banco. E, não, mas graças a Deus, a Roberta, ela fala que ela é gastadeira, mas não, a Roberta é uma pessoa bem econômica, bem de visão, eu tenho muito orgulho disso. E, Roberta, é interessante, né, que a gente escuta muitos jovens hoje tá assim, em caminhos errados, e os pais falando, onde que eu errei? Foi criado na igreja. Então, uma diferença, né? Você frequentar um culto, frequentar uma igreja Cara, fala muito e isso. você servir a Deus, né? O meu pastor, ele falou isso esses dias, há 2 cultos atrás, ele falou mais ou menos sobre o Dia das Crianças e tudo mais, e ele falou assim, cara, vocês acreditam que existem pais que negam ir à igreja com os filhos? E aí, tipo assim, a criança toda empolgada, porque lá a gente tem um ministério infantil grandioso, assim, é incrível o projeto que o Ministério Infantil da nossa igreja faz, e assim, a gente saber a importância da criança, da vida da criança, pra gente é surreal, eles são uma preciosidade mesmo. E aí a gente investindo hoje, a gente sabe que a gente está plantando uma semente que eles vão ter pro resto da vida.
E aí, se o pai nega para um filho, hoje eu não vou, tô cansado, não vou na igreja não, a gente vai na semana que vem. Cara, isso é um erro. Porque enquanto o pai nega agora, lá na frente, quem não vai querer é o filho. Aí que vem a pergunta, aonde eu errei? Então, assim, acho que essa negligência. Isso é muito interessante. Eu, por um período pré-casamento seu, foi o período, assim, talvez que eu mais tenha orado, né, pela sua vida. E na igreja a qual eu tenho o meu coração está, a IPAM, amigos lá do Grupo Os Valentes, meu pastor Eduardo Moura, um grande abraço. E eles conhecem a nossa história de pai e filho. E eu tenho relatos de amigos que nos retiro falaram comigo que devido ao relacionamento que eu falei que nós tínhamos, e quando eles viram a nossa foto, assim, eles falaram que mudaram muito o comportamento, tiveram mudança com filhos também. Uhum. E é muito interessante. E eu me lembro de um período que a gente foi para um sítio, eu fiquei orando sexta, sábado e domingo pela sua vida, pela vida do João, pela nossa vida e relacionamento. E nesse momento Deus foi bem claro comigo que eu precisava mudar também. Então acho que hoje os pais não têm muito essa noção, né? De que eles também precisam mudar. Que os pais às vezes, meu filho é isso, meu filho é aquilo. Mas peraí. Então, assim, é interessante para os pais que estão ouvindo a gente, porque apesar de ser um podcast de empreendedor, da influência e tal, a gente vamos aproveitar passar essa mensagem de que às vezes os pais estão reclamando dos filhos e filhos reclamando de pais. E qual parcela a gente precisa mudar? Eu falo que não tem como a gente definir um errado. Ninguém. E Fulano é nenhuma errado. receita para todo Em mundo. nenhuma relação. Por quê? Talvez durante todo o caminho você tenha errado, talvez porque eu errei, e aí eu errei porque você errou. Então, assim, não tem como falar assim, você é o culpado, pronto. Não tem como dar essa sentença. Então, assim, eu glorifico a Deus, porque hoje a nossa relação, assim, é incrível, de pai e filha. E eu falo que tudo acontece da forma que tinha que acontecer. Roberta, mais ou menos, porque quando eu imaginei que você ia casar, eu ia ter né, Thaís? Ia ter uma. Rapaz, mas chegou mais um, agora ficou até mais. Meu Deus! Está vendo? Achou que ia se livrar de mim, mas não. Achei. Vem, João Vitor, vem. Rapaz. Vamos estar lá, ó, firme e forte. E não, mas tá maravilhoso o relacionamento assim. Eu gosto bastante também. E assim, naquela parte dos pais, né? É muito importante a gente honrar a vida. Tá na Bíblia, né? Mas, claro que também, da mesma forma, os pais com os seus filhos também. Então, assim, hoje a gente vê muitas relações conturbadas porque ninguém cede. Ninguém cede, ninguém levanta a gente teve um momento sensível na nossa relação. E se um ou outro ficasse orgulhoso? Entende? Então a gente tem que pensar. E olha que a gente se parece muito sábio. Imagina muito igual. Se Deus não entra na nossa vida. Cara, o meu dedo é igual ao do meu pai. Então a gente é muito igual, por isso que entrava em muito conflito. Mas a gente precisou reconhecer e ver, caraca, é meu pai, é minha filha. A sua sogra, quando te conheceu, né? Ela um dia, acho que foi no seu casamento alguns dias antes, ela falou assim: quando você chegou lá com o João Vitor, que ela olhou, é filho do Ronaldo. O De Carvalho tá sabendo disso? Alô, Valerinha. E é muito igual se a gente estava em Volta Redonda. Ela falou assim: meu Deus. Hoje eu tava na salada, fazendo provador, aí a moça já falou, não, você postando foto, eu vou ficar louca, você só posta coisa linda, mas você é filha do Ronaldo, né? Falei assim, é a cara, né? Tem um amigo meu, você tem filha, Ronaldo? Assim, um tempo, eu me lembro dessa época, até um colega, tem? Aí eu falei assim, não conheço sua filha, não. Antes dessas fotos de rede social, aí eu lembro que um amigo fosse pro outro. Anda na rua olhando. O dia que você vê um Ronaldo de cabelo grande, mais novo, é a filha dele. É desse jeito, gente. Mas é muito gostoso, assim. Eu não gosto Não gosto. Isso é bom se destacar, né? Na verdade, não é que eu não gosto. Vamos entender. Eu sempre falo, eu adoro a nossa relação. O tratamento que a Thaís tem com você, o relacionamento que a gente tem de boa, eu, sua mãe, amizade, padrasto, o seu irmãozinho, o João, a gente levanta bem uma bandeira, mas como que eu gostaria que os pais tivessem bom relacionamento com seus filhos, né?
Eu me lembro que eu acho que eu nunca tive uma palavra torpe com você, você nunca teve comigo. E é tão triste que às vezes você vê um relacionamento de pai falando para um filho umas palavras doidas, os filhos falando com o pai, assim, umas palavras até de maldição, né, cara? Ah, cabeça quente. Poxa, mas é como vocês sempre falam, quem é o adulto da relação? Então, Precisa assim, ter maturidade, precisa né? ter maturidade. E a gente estava até conversando esses dias, conversando eu e Thaís, de qual era qual era o planejamento, assim, se tivesse casado, o que seria? Porque tem coisas que você faz um planejamento que ainda tá tempo de fazer ainda, né? Com certeza. Eu falei, meu sonho era morar 2 anos em cada estado. Aí ela até comentou, mas o que te impede isso? A questão de hoje estar casado, de ter uma filha, hoje ter o genro. Mas você não pode realizar? Posso, mas a gente precisa saber adequar. Porque é muito bom. É difícil às vezes, mas é bom. Quando a gente está viajando, daqui a pouco do nada vocês caem de paraquedas. Ontem, cadê vocês? Lá em Volta Tô indo Redonda, aí, a gente Felipe, vem não que a gente tá indo embora. E a gente tá no Rio, a gente lá na Barra da Tijuca. Estamos chegando aí. Falei, meu Deus. É muito importante. Eu digo pra mim como filha, porque ter o apoio dos pais é fundamental. Até, por exemplo, eu e o João, somos recém-casados. A gente vai ter a nossa família também. Em quem que eu vou me inspirar pra ser uma boa mãe e Uau, para ele ser um bom pai? Então a gente precisa ter essa relação, com os pais. honrar os nossos pais, porque, por exemplo, a minha mãe vai ser a minha inspiração. Você também, todo cuidado. O João, a mesma coisa. Então, assim, essa relação de pai e filho, ela influencia até em como seremos Sim. pais. E é interessante também dentro de casa, né? A gente não tem essa questão de gritaria. E às vezes você vê uma criança nervosa, né? Porque tudo dentro de casa é na gritaria. Então, assim, a gente sempre, como você falou no início da nossa gravação, Jesus é mansidão, é paz, é Ah, amor. ele é perfeito. E a gente volta naquela questão: caramba, como que Jesus trataria ela? Se Jesus fosse o pai dela, né? Nosso paizão, como que ele Entendeu? trataria? Então, assim, a gente precisa ser imitadores de Cristo aqui na Terra. Roberta, para não ficar muito longo, porque acredito que o nosso podcast Fala Comigo 73, algumas entrevistas por você ser herdeira, você vai fazer para mim, vai apresentar o canal. Você pensa em ter seu podcast, alguma coisa parecido, falando de moda, alguma coisa, ou falando de outras? É um projeto futuro, né? Eu tenho alguns projetos que serão executados em 2024, porque agora eu estou tentando mais acabar com o meu TCC e apresentar e tal, faculdade. Então, eu estou dedicando esse final de ano justamente para isso. Eu até parei de ir na academia de futebol ali por esse período para poder focar. E é sim um desejo, porque não é só moda, sabe? Eu acho que tem muita coisa por trás. Através das roupas, através da forma como a pessoa se veste, a gente consegue saber, talvez, como ela tá no dia, se ela tá bem, se ela não tá. Então, assim, eu quero passar e quero mostrar que a roupa, ela precisa estar confortável, mas ela é o exterior daquilo que a Poxa, gente está legal. sentindo, sabe? Por exemplo, quando eu tô desanimada, eu não quero nem escolher roupa. Ai, me dá qualquer uma aí. Então, assim, você já dá um impacto no meu visual, porque quando eu tô arrumada, a gente, né, fica empenhado em levar aquele look. Sabe o que eu lembrei aqui? A Roberta mandou uma foto pra gente agora há pouco. Não vem de roupa preta, não, por causa da cortina preta. Ela mandou uma foto com a roupa, não tá com a roupa que ela mandou. Não, eu troquei. Ai, Tem Deus do várias céu. ideias aqui na cabeça, a gente precisa focar. Maravilha. Para finalizar, você gostaria de deixar algum recado para as pessoas que estão te ouvindo? E eu que agradeço a participação. Eu quero agradecer também, de fato. A profissão influencer, que é o que eu sou hoje, ela só vive com o apoio de outras pessoas. As minhas seguidoras, que eu chamo de irmãs, elas acabam, me apoiando. E eu quero agradecer mesmo por todas elas que me seguem, que estão comigo todos os dias, conversando sobre tudo. Acho que é isso. Ao vivo é assim mesmo, né? O telefone toca. Nossa, pai, não Mas tá acredito, bombando. cara. Eu que pedi o João para me ligar, para mostrar que eu sou importante. Ela tá me ligando. Ai, ai. E, poxa, obrigado pela sua participação. Você é um grande orgulho, um grande presente de Deus. E não tem orgulho maior de um pai ver seus filhos caminhando em direção ao céu.
em direção à bondade de Deus. E a bondade de Deus é infinita. E pais, nossa oração é para que vocês tenham um bom relacionamento com seus filhos. Filhos, ore por seus pais. Pais, ore pelos seus filhos. Isso é muito bom. Porque tem gente que fala que tudo na vida é sorte, né? Ah, você deu sorte de ter uma filha assim. Sim, mas são 23 anos orando. É Deus, filho. E ela orando porque, como a gente fala que o relacionamento geral, o relacionamento das pessoas é difícil, né? Tem dia que eu tô com Se saudade da minha relacionar filha, é mas muito ela não difícil. quer. Tem dia que está com saudade da filha, mas ela quer estar na dela. Tem dia que tá com saudade do pai, mas Aham. então, assim, é um jogo de equilíbrio. Então, parabéns por ser essa pessoa maravilhosa. Então, a nossa entrevistada é uma pessoa maravilhosa. Quase que eu ia errar, igual você errou aquele dia. Casada. Mãe de pet, tá, gente? Me respeita. Gente, vou contar um segredo pra vocês aqui. Nós tentamos gravar 2 vezes, a Roberta não parava de rir, tremia igual vara Gente, eu fico verde. nervosa. Então, não acho pra vocês que foi fácil, porque a gente é nervosismo aqui das duas partes. Ah, não, não brinca. Verdade. Então, um beijo no coração. Esse é o podcast. Tem aí a propaganda do patrocinador? Beijo, gente. Foi um prazer. Cadê o Eu não patrocinador? posso deixar de agradecer as minhas lojas parceiras Opa, também. agradece as lojas parceiras. Fala. Todas elas que estão comigo. São muitas agora, graças a Deus. E assim, só quero agradecer mesmo, gente. Muito obrigada pela oportunidade de estar aí cada dia com vocês. A Fazenda patrocina? É minha, tá? Eu comprei. Ah, olha aí. J Motos bombando aí. Olha só. Em breve aí, mais uma loja para você ser influencer, né? É, o patrocínio tá crescendo. Obrigado, agradecer aí o pessoal que está por trás de bastidores e nosso técnico em iluminação. Foi promovido hoje a técnico de iluminação. Se aparecer alguma mãozinha aqui atrás mudando a cor da luz, foi. Não é fantasma, não, tá, gente? E a nossa sonoplasta, Thaís Carvalho, o JV tá ali na iluminação. Muito obrigado, gente. Beijo. Curte lá, Roberta Guiar, qual é o seu Instagram? Roberta Guiar C. Segue lá, hein, gente. E segue lá o Instagram do podcast, o meu Instagram, Ronaldo Carvalho. É Ronaldo Carvalho, né? Ronaldo Carvalho. Acho que é. É que a Thaís que mexe em minha rede. Valeu, gente. Chiquinho.